Colômbia é. Acho que o desafio maior da Colômbia são as montanhas mesmo, cara. Ah, Bogotá. Ah, tá. Não posso me esquecer de Bogotá, que é a referência, assim, nessa questão da estrutura cicloviária na América do Sul, né, cara? É a cidade, assim, exemplo. E realmente chama muita atenção. Poxa, você anda lá e muita bicicleta nas ruas, muita ciclovia e existe o respeito, entendeu? Acho que lá eles conquistaram isso também, o respeito com o ciclista. Claro que existe um outro caso que acontece assim, que foge, né, à regra, mas você, por exemplo, lá vê a maioria dos ciclistas de capacete, entendeu? A educação que se criou no trânsito também para o ciclista. Então, pô, se vê muita gente. É, realmente faz jus a essa fama que recebe, assim. E deixa eu ver, na Venezuela, pô, Caribe, né? Então, assim, que é fantástico, fantástico. E na Venezuela tinha a questão do Chaves, né? Que, poxa, na época tava doente e tal, e não sabia se estava realmente em Cuba, fazendo tratamento. Então, peguei toda essa fase lá, né? E perceber isso ao vivo e a cores foi interessante. Então, entendeu como que é a questão? Não é somente tipo um monumento, ah, é o conjunto que você vai analisando e refletindo durante a viagem. Isso que eu acho barato no cicloturismo, cara. Não somente no cicloturismo, no fato de pedalar no dia a dia. Entendeu? E, bom, você conheceu boa parte da América do Sul e a partir do momento que tudo que você já tinha pesquisado e da ideia que você tinha, bom, a Bolívia você falou que foi muito marcante, que você acho que conheceu muito mais coisas, talvez coisas que você não esperava conhecer. Mudou a percepção que você tinha da América do Sul antes da viagem, depois mudou alguma coisa, para melhor, para Ah, pior? com certeza, e Para para melhor, eu melhor, acho. para melhor. Por exemplo, começando pela Bolívia mesmo, né? Como eu disse, as pessoas têm um pensamento muito equivocado aqui no Brasil sobre a Bolívia e os bolivianos, né? Então, essa mudança, assim, cara, chamou muita atenção, porque eu esperava uma coisa, ainda que estava meio desconfiado, né? Porque não é possível que tenha só isso no país, entendeu? Então, ah, surpreendeu pra caramba, assim. E conheci tantas coisas que em Oruro, eu cheguei num lugar para lavar roupa e daí é interessante, né? Porque você pensa às vezes que a pessoa é séria e tal, porque não fala muito. Aí eu cheguei num lugar para lavar roupa, o cara tratou assim com seriedade. Aí vai conversando um pouquinho aqui e tal, aí eu falei que tava viajando. Aí ele e a mulher dele, senhores assim já, de idade, aí começaram a se abrir, falar mais. E numa das frases que ele disse, falou, poxa, você conhece muito mais a Bolívia do que a gente, né? Que eu falei dos lugares que eu tinha passado. Então, isso eu falei, poxa, pensa comigo, né, cara? Olha isso, que oportunidade que tá passando nesses lugares que muitos bolivianos não conhecem, né? E daí você vai conhecendo as pessoas também, isso que é o bacana. Ah, tá, mas as pessoas que falam aqui no Brasil que não tem nada lá nunca foram pro Brasil, então de onde que vem esse posicionamento, cara? Entendeu? Não sabe, vem de uma mídia talvez que coloque aquele país lá para baixo, entendeu? Talvez por questões políticas, por interesses. É bom você ir conhecer com os seus próprios olhos, entendeu? Ter esse contato com as pessoas. As pessoas geralmente têm um posicionamento, um conceito que é equivocado, tem um preconceito das pessoas, cara. Ali nesse senhor aí dava, pô, o cara tá me tratando mal, né? Mas não, entendeu? Às vezes é um jeito dele e tal, que você que tem que também que saber lidar com a situação. E no final, pô, me tratou super bem os dois ali, conversamos bastante.
E eles ficaram admirados com a viagem e ainda estava na Bolívia, né? Então estava bem no começo. Aqui no Brasil a gente sente bastante diferença do povo do Sul, do povo do Nordeste, assim, tal. Você vê que são brasileiros, mas têm costumes diferentes e tal. Mas no geral, assim, estendendo assim já para a América do Sul, você consegue ver, não digo assim mais semelhanças, mas talvez um conjunto de semelhanças que eles têm que esse é o povo sul-americano. Ah, cara. Ou A América do Sul é muito grande, né, cara? Assim como tá dividido em países menores que o Brasil, mas cada um conserva a sua própria identidade, entendeu? Então é muito difícil falar assim, sabe? Cada lugar, até mesmo dentro de um país pequeno, você encontra ah, vários estilos de vida, assim, então é difícil. É como aqui no Brasil, os estados, entendeu? Como você falou, no sul é uma coisa, lá no Nordeste é outra, sabe? Isso você encontra também nos outros países, essa separação. Ah, não sei qual país nesse sentido, qual que, sabe, que chama mais atenção. Ah, mas talvez assim, a questão do idioma, por exemplo, que tem lugares que se fala o Aymara, na Bolívia, por exemplo, e até Peru, Equador, outros o Quechua, né? O Quechua. Então fica naquela, e daí tem lugares que se fala os três, entendeu? Aí eu lembro uma época que tipo, aí tem gente, geralmente eles falam um desses e o espanhol. E tem lugares que eles não falam espanhol. E eu fui descobrir isso na marra, porque daí eu pensei, estava numa estrada, o cara começou a falar comigo, eu pensei que o cara tava louco, na boa. E depois que eu descobri que ele tava falando o idioma dele, porque eu falava assim, alguma coisa em espanhol e ele só repetia. Então eu pensei, o cara tá louco, né? Mas não, era essa questão do idioma mesmo. Então tem muitas coisas, cara, que se divide no próprio país. Agora aí, voltando para a pergunta anterior, da questão da diferença, se mudou meu posicionamento, com certeza, porque até então eu tinha conhecimento um pouco aí até Machu Picchu, entendeu? E depois eu conheci realmente os países aí pra cima, não sabia o que tinha no Equador para conhecer, na Colômbia tampouco. Então, pô, e na Venezuela você ouve falar só do petróleo e tal, mas o que tem na Venezuela, entendeu? Então aí você vai descobrindo, você vê a riqueza realmente dos lugares. E assim, e daí a minha visão era mais assim para a cultura, entendeu? Não riquezas materiais, claro que isso também está incluído, mas de saber o dia a dia deles, sabe? Então isso ficou, poxa, hoje em dia eu posso falar que eu conheço, não conheço tudo, mas conheço boa parte desses países. E, pô, na Venezuela, essa questão do Chaves, voltando aí, eu tenho, enquanto historiador, tenho um posicionamento político também, e não nego que é de esquerda, então me identificava muito com o chavismo, né? Então, pô, queria conhecer para ver como que era a realidade desse povo que vivia na Venezuela. Se era esse monstro que a mídia brasileira preza, e não somente a brasileira, mas mundial, que está voltada mais ao capitalismo, ou seria tipo esse socialismo aí que o Chaves e o governo dele pregavam, entendeu? Aí você está presente lá, você consegue distinguir o que realmente a imprensa tinha razão e o que o governo deles tinha razão. Então é possível fazer esse paralelo. Daí você encontra questões contraditórias, mas questões também que o governo frisa e que funcionam, entendeu? E coisas que não são passadas pra gente aqui e que surpreende. Eu não sabia, por exemplo, que
as crianças ao entrar no ensino básico ganhavam um computador na Venezuela. Entendeu? Isso nunca é passado aqui pra gente. Então, isso você aprende ali, falando com as pessoas, entendeu? Ah, pode. Você falou do Chaves, né? Daí eu tava lembrando também na Bolívia tem o Evo Morales, né? Como você, talvez o que você Ah, te representou alguma coisa assim também? Você achou diferente? Você viu alguma coisa marcante no país assim pelo fato de ter um na representante Bolívia, mais assim, popular, essa digamos? questão política, não sei, com as pessoas que eu conversei não era tão forte como na Venezuela, sabe? Eles se identificavam com o presidente, né, que é de origem indígena, só que não parecia muito estranho porque 70% da população é indígena. Então, não sei, não tenho esse dado se é o primeiro presidente de origem indígena, eu creio que sim. Mas assim, na época que eu passei, não presenciei muito isso, sabe? Conversei com algumas pessoas e o papo assim não fluía muito, sabe? Diziam que era um presidente que estava melhorando a situação e tal, e ficava assim, sabe? É uma consciência ainda política dos bolivianos um pouco limitada. Não sei se eu estou falando alguma besteira, mas é o que eu presenciei, sabe? Algo totalmente contrário que eu encontrei na Venezuela. Que se você conversa com qualquer pessoa na rua, a pessoa assim totalmente esclarecida, entendeu? Claro que é preciso ter cuidado para analisar o discurso, ver se realmente é uma educação política ou então tipo é uma doutrina que foi ali colocada na cabeça dela, entendeu? Mas assim, é uma distinção muito grande. Na Bolívia, cara, o que eu posso dizer do Evo Morales? As pessoas aprovavam o governo dele, entendeu? Acho que esperavam e esperam ainda um pouco mais. Só que eu acho que as coisas lá acontecem a passos um pouco lentos, entendeu? E eu mesmo não tenho muito conhecimento sobre o governo dele, o que ele tem feito no país, essas coisas.